Ontem eu trouxe sobre o plano de ação com 41 medidas para as migrações, a entrada e a saída de residentes em Portugal. E hoje eu quero detalhar algumas dessas informações, sobretudo a de manifestação de interesse. Eu olhei ali muitas dúvidas nas nossas 3 redes, onde eu trouxe a notícia. Se você não segue o Posso Te Mostrar, nós também estamos no Instagram e no TikTok. E aqui no YouTube eu tenho a possibilidade, então, de trazer vídeos mais abrangentes, E é isso que eu quero fazer agora. Vamos por partes? Olha, o que nós temos de certo nesse momento é realmente o fim da manifestação de interesse para os imigrantes. E essa medida já entrou em vigor, tá? O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa assinou em tempo recorde, ali antes da meia-noite, já estava publicado no Diário da República e começou a valer então nesse dia 4 de junho de 2024. Já não é mais possível solicitar a manifestação de interesse no país. O presidente disse que era necessária então essa medida urgente, já que respeita os processos em andamento, e no portal já não é mais possível a submissão de novos pedidos. Essa, então, foi a primeira medida dentro das 41 ações do governo que prometem, então, não fechar as portas para a imigração, mas também não deixá-la escancarada, como acusa ali o partido anterior, o Partido Socialista, que estava no poder em Portugal, que criou ali a manifestação de interesse em 2017, que criou o visto para a procura de trabalho em 2022, a ARCPLP, enfim, foi no governo anterior, do Partido Socialista, que houve toda essa facilidade em entrar em Portugal e até mesmo vir como turista, como principalmente brasileiros fizeram nos últimos anos, e se legalizar por aqui. Essas medidas, de portas escancaradas, como diz o governo atual, teve um grande peso, inclusive para que o Partido Socialista perdesse nessa última eleição, e para que o partido Chega, que ficou em terceiro lugar na quantidade de deputados no parlamento, que cresceu aí absurdamente nesses últimos anos, ganhasse força, então, com esse discurso anti-imigração, já que com uma população estrangeira que hoje chega a 10% da que vive em Portugal, muitos portugueses exigiam aí um freio nessa situação. Então, vamos ser muito sinceros? É possível enxergar todos os lados dessa situação, concorda? Para nós estrangeiros, nós fomos sim muito beneficiados pelo governo anterior, que democratizou ali os vistos, fazendo com que pessoas que antes não teriam a menor possibilidade de vir residir em Portugal, porque não tinham ali os recursos financeiros suficientes, conseguissem chegar aqui legalmente com apenas 3 salários mínimos portugueses, como é o caso aí do visto para procura de trabalho. Antes disso, os vistos eram destinados aí a pessoas com 1 ano de salário mínimo português em euro, ou então um contrato de trabalho, por exemplo, que apenas profissões e situações mais específicas conseguiam. Então, na minha opinião, é fato, o Partido Socialista facilitou muito a chegada de estrangeiros, sobretudo de países que já foram colonizados por Portugal. Eu realmente desconheço algum outro país que tenha legalizado tantas pessoas num curto espaço de tempo como Portugal fez aí nesses últimos anos. Agora, ao meu ver, realmente erraram muito aí a mão em várias coisas, Fizeram promessas que não foram cumpridas. Eu que estou aqui falando de Portugal lá desde 2020, entrevisto gente que está falando sobre Portugal há ainda mais tempo, presenciei, divulguei aí todas essas promessas e sei que muitas coisas foram realmente acontecendo de forma muito falhas, Como a gente fala aí, meteram os pés pelas mãos, isso gerou frustração nos estrangeiros e um caos no país que não estava preparado, então, para dobrar o número de estrangeiros em apenas 5 anos. Em 2023, nós chegamos a mais de 1 milhão de estrangeiros em Portugal, 10% da população do país. E os brasileiros estão em maior número, são 400 mil, o que mais tem crescido com uma média de 100 mil por ano. E nos últimos 5 anos, a população estrangeira, então, duplicou. E comunidades aí como a do Paquistão, Bangladesh, Nepal e Índia, que hoje, inclusive, é a 5ª maior comunidade estrangeira, cresceram bastante, fazendo com que portugueses que não estão satisfeitos com o aumento, principalmente de nacionalidade, que não compartilham dos mesmos costumes, do mesmo idioma e que vivem em situação precária, muitas vezes ali com casas onde existem até 30 pessoas morando na mesma residência, ou até mesmo com o aumento evidente de pessoas morando nas ruas, exigissem, então, esses portugueses exigiam uma política, que revisasse tudo isso. Então,
Tá claro, eu mesma aqui não tenho um vídeo aqui sequer falando, dentre os mais de 1000 vídeos publicados sobre morar em Portugal, nunca incentivei a imigração ilegal, nunca falei para virem como turista, nunca falei para vir de qualquer jeito, pelo contrário, sempre reforcei a necessidade do visto e do planejamento. Eu tenho sido cada vez mais alvo de xingamento de portugueses insatisfeitos com o aumento de estrangeiros no país. Então, evidentemente, haveriam mudanças aí com a entrada do novo governo, né, nas eleições desse ano, já que elas são exigidas por muitos portugueses. O discurso do governo ontem, né, da Aliança Democrática, partido então de centro-direita, tanto do primeiro-ministro quanto do ministro da Previdência, reforça aí a posição de romper com o governo passado do Partido Socialista, partido de esquerda em Portugal, mas prometendo se manter afastado do terceiro partido com maior peso no país, o Chega, de uma direita mais conservadora, que pedia aí medidas muito mais duras com a imigração. Então a Aliança Democrática ela veio aí com um discurso a favor dos imigrantes, deixando claro que não há evidências no aumento de estrangeiros com a criminalidade de Portugal, né? Falando que o país necessita sim, em todas as esferas, de estrangeiros, de pessoas mais novas, que os estrangeiros contribuem mais do que gastam na segurança social, né? Uma espécie de INSS aí do Brasil. Então, um discurso bem ponderado, né? Se afastando de qualquer possibilidade aí de serem confundidos com o partido da direita conservadora, mas também deixando uma resposta muito evidente de que se você quer vir para Portugal, precisa vir pelos meios legais, com pedido de visto ainda do seu país. O governo reforçou que as manifestações já ingressadas e em andamento não serão afetadas pela medida e que, caso atendam aí aos requisitos previstos na lei, terão o trâmite realizado normalmente e com a promessa aí de uma estrutura de missão, uma força-tarefa com a contratação de mais pessoas para agilizar os processos pendentes. Hoje são mais de 400 mil processos no total que estão pendentes de alguma forma na AIMA para legalização de pessoas estrangeiras no país. O governo, ele não se comprometeu com prazos para isso acontecer, tá? Então, se você está em Portugal, você solicitou aí a sua manifestação através do trabalho, seus documentos estão certinhos lá na plataforma SAPA, não há o que temer, é preciso esperar. Agora, está em Portugal, entrou como turista e estava correndo aí atrás dos documentos e, portanto, ainda não havia solicitado a manifestação, aí não há qualquer menção do governo de como ficarão essas pessoas, tá? Há um limbo do que irá acontecer com quem já passou do prazo dos 90 dias de turismo, ou seja, já está ilegal no país, ou vai acabar ultrapassando esse prazo e não vai conseguir acessar a plataforma para solicitar a manifestação de interesse. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas terão que sair do país e aplicar o visto no país de origem, né, no Brasil ou no país em que vivia anteriormente. Eles vão se legalizar pelo estudo, por exemplo, já que é possível ainda dessa forma, né, se matricular num curso superior ou profissionalizante que faça parte ali da permissão de ter acesso à autorização de residência. Bom, eu vi gente falando aí que o marido, por exemplo, fez a manifestação, mas a esposa não, porque ficaria esperando a legalização dele para então pedir o reagrupamento. O que vai acontecer com todas essas pessoas? Essas pessoas estão ilegais no país. Entendam isso, se você passou aí dos 90 dias de entrada em Portugal e não possui documentação, não está nem sequer tentando a legalização, que é o processo aí da manifestação de interesse, né, uma brecha na lei para legalizar quem encontrou um trabalho em Portugal, então você está ilegal em Portugal. Então nós não sabemos, será que essas pessoas, quando forem paradas pela polícia, vão receber um aviso para deixar o país? Não dá para ter certeza. O que é preciso compreender, tá? E eu confesso, eu fiquei surpresa com a quantidade de gente que está no país há meses, que entraram como turista, como se essa fosse a via legal para quem quer residir em Portugal, e não é, e nunca foi, não deram entrada no processo da manifestação de interesse, que era até então a forma de legalizar pelo trabalho quem estivesse aqui sem uma autorização de residência. Olha, vamos ser muito sinceros? Aqui eu vou rasgar o verbo, tá? Em 2024, você pensar que vir como turista era a maneira correta de morar em Portugal, você está muito mal informado, você não pesquisou sobre o país. Tá aqui no canal, passo a passo para o visto de procura de trabalho, um vídeo super assistido, com os melhores comentários que eu recebo nesse canal. É um passo a passo onde o Dr. Rainer, que é um profissional que vive aqui em Portugal, um brasileiro, eu tenho maior gratidão assim, de ter vindo aqui no canal e ter dado de graça esse material tão rico como esse aqui para você.
É só chegar, solicitar o seu visto, não tem desculpa, gente. Se você não possui 3 salários mínimos portugueses, você vai chegar aqui como? Num país onde a moradia tá super cara, onde a moeda vale quase 6 vezes mais do que a nossa do Brasil. Vim com menos do que 2.460 euros, que é o valor hoje, é de fato uma loucura. Você pensar em sair do seu país, renascer em outro, passar por todos os trâmites burocráticos de um novo país. Entenda, tá? Portugal não é o Estado brasileiro, é um novo país com as suas próprias regras, com os seus próprios documentos. Você vai chegar aqui, você vai passar por tudo isso, um processo longo e burocrático, né? E não dá para achar que dava para vir de qualquer jeito, né? Me desculpa, você está sendo realmente irresponsável com o seu processo de mudança. E olha, veja bem, eu não estou aqui para julgar quem veio com a manifestação de interesse, principalmente aí quem veio antes de 2022, onde os vistos eram sim muito mais elitistas, né? Exigiam aí muito mais dinheiro disponível. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Mas eu vi muita gente falando, olha, tô indo na próxima semana como turista, e agora? Então eu vou te dizer, em 2024 você está planejando a mudança da sua vida, não estando pautado na maneira legal de vir, com visto, que é e sempre foi a forma de chegar em Portugal legalizado. E muitas vezes, tá, alguns comentários que eu vi ali de pessoas assim se achando super espertas porque estavam economizando R$600 na taxa de visto e ia vir como turista. Então, olha, me desculpa, mas você planejou muito mal a sua mudança e agora você está realmente sem saída. Você vai chegar, ficar e não vai ter a menor ideia de como vai se legalizar ou vai ser barrado aí na imigração, já que falaram que a imigração já passou a ser mais controlada. Eu já vi vídeos, inclusive, no TikTok e em outras redes, de pessoas que foram barradas na imigração nos últimos dias, tiveram que voltar para o Brasil. Vai perder o dinheiro que você já gastou com a sua viagem? Vai cancelar tudo? O que você vai fazer? Olha, eu te garanto que teria saído mais barato você fazer o seu visto aí. Concorda? Olha, você que ainda está no Brasil ou me assistindo de outros países, eu tenho muitos angolanos aqui no canal, por exemplo, os vistos continuam funcionando normalmente. Há visto para procura de trabalho, visto para estudar, visto para empreender, visto para quem é aposentado, para quem tem rendas próprias. Tem muito visto para solicitar ainda do seu país antes de vir, para fazer o processo burocrático que leva aí alguns meses e chegar aqui aprovado a entrar e viver a sua vida em Portugal. O país é um dos mais fáceis para solicitar permissão de residência, dos mais baratos e possíveis, principalmente aí para quem vem de um país de língua portuguesa. Isso não será alterado, tá? Continua funcionando normalmente. Se você já pediu seu visto ou se você está no planejamento para pedir, fique tranquilo, siga todos os trâmites. A promessa do governo é reforçar os consulados nos países lusófonos, né, como Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros aí da CPLP. Eu desejo super boa sorte para você que está nesse caminho, que você seja muito bem-vindo aqui no país. Estou aqui torcendo para tudo dar certo, tá? Agora, o que temos que saber é como ficarão as pessoas que já estão aqui e não deram entrada na manifestação de interesse. Essas estão em uma situação bem complicada e eu estarei aqui atenta para trazer todas as informações sobre atualizações aí nesse assunto, combinado? Contem comigo para trazer o que eu souber por aqui de fontes oficiais. O que estão por vir, que não conheciam o processo legal, que pensavam aí que era normal vir como turista, mentir na imigração apresentando documentos para passear, mas já vi aí com a intenção de morar, então, meu conselho, estude, planeje. Aqui na descrição do vídeo tem uma planilha de organização que eu usei na minha mudança lá em 2021, tá aqui de graça para você, é só clicar. Tem diversos links com desconto para os nossos seguidores, que eu sempre peço aí às empresas parceiras do canal. Então, se organize, tá? A grana tá curta agora para vir? Coloca uma meta. Eu preciso de tantos meses, preciso de tantos anos para alcançar isso. Assista os vídeos, maratone aqui, eu posso te mostrar, e vários outros canais aí que são super responsáveis. Separa aí o que você tem de informação realmente responsável, oficial, de órgãos oficiais. Não vai na onda de qualquer um, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2024. Então, maratona aí os nossos vídeos por aqui. Tem muita entrevista com pessoas responsáveis para trazer informação para você, tá? E o que eu mais tenho vídeo aqui no canal é para sua organização. Então, não vá na onda aí de quem veio há anos atrás com 200 euros e conseguiu se regularizar
regularizar, as coisas mudaram e mudaram muito. As moradias duplicaram, triplicaram de preço nesses últimos anos. É preciso sim um planejamento sólido para viver em euros, para chegar aqui, sem contatos, sem experiências válidas no país, né? Para concorrer com gente que sabe 2, 3 idiomas, para trabalhar em restaurantes. E eu falei isso lá em 2020, eu falei totalmente isso aqui, ó, 2022 e reforço em 2024. Organize a sua mudança e conta comigo para ajudar nessa, combinado? Do restante, gente, são promessas. O certo mesmo é o fim da manifestação de interesse, o restante é promessa do governo. Várias outras medidas passarão aí pelo parlamento para serem aprovadas pelos deputados, assinadas pelo presidente, publicadas como alteração da lei. Algumas delas já podem ser colocadas sim em andamento. O governo quer realizar mudanças em até 60 dias e agora sabemos de fato o caminho, né, que o novo governo quer seguir em relação a esse tema. Lembrando que o tema imigração, ele foi importantíssimo nessa última eleição de Portugal, né? E esse discurso aí apaziguador do primeiro-ministro, né, em tom de unir os estrangeiros e portugueses, em de se afastar mesmo de uma política extremista, mostra aí qual é o caminho para essas novas mudanças. Me diz o que você acha de tudo isso, se você foi afetado por essa medida, né? Em que situação você está por aqui. Meu compromisso é trazer as informações de maneira sempre oficiais, sem achismos. Eu vou aproveitar aqui para pontuar, muita gente confunde. Eu sou jornalista, não sou advogada. Eu entrevisto advogados por aqui, né? Pra gente ficar sempre muito bem informado. Então, meu compromisso é ficar atenta a tudo que está acontecendo aqui em Portugal, na Europa de uma maneira geral, e trazer para você de forma fácil, rápida, que a gente consiga aí ter uma boa conversa sobre o tema, tá? E se você ainda não conhecia, eu posso te mostrar, já clica aqui para se inscrever, nas outras redes também, a gente sempre traz vídeos menores ali, muito conteúdo para te informar. Por aqui a gente fala sobre viver nesse país que acolheu a mim e a minha família tão bem. Eu vim aí há quase 3 anos para estudar, fiz o meu mestrado aqui em Portugal, hoje eu faço meu doutorado em comunicação na Espanha, continuo morando aqui no norte de Portugal, amo viajar, trago sempre conteúdos aí para também você que quer aproveitar o máximo desse país lindíssimo, né, e que nos possibilita tantas coisas boas. E aqui na descrição do vídeo tem diversos links para sua mudança e para as suas viagens em geral, tá? Te convido para conhecer mais, eu posso te mostrar. E você que já nos segue, eu quero deixar o meu muito obrigada pela confiança de sempre. Eu tenho seguidores que estão há anos por aqui com a gente, eu fico muito feliz em ver vocês aí pelos comentários, tá? Eu encontro com seguidores pelas ruas que nos agradecem pelas informações. É uma felicidade imensa saber que tem tanta gente boa nessa comunidade de quase 150 mil seguidores que nós formamos aqui no YouTube, né? E ainda tem milhares ali nas outras redes. Então, muito obrigada mesmo por todo o carinho, por toda a confiança de sempre. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te beijo na próxima. Tchau!